adorando pelo louvor. Pois, na verdade, o louvor, meus amados irmãos, ele é... Os irmãos, isso é muito básico, né? Os irmãos sabem que louvar é elogiar, prestar elogios ao Senhor. Ou seja, já nessa introdução, nós começamos a entender de que o nosso louvor, ele tem que ser teocêntrico, ele tem que adorar o ser de Deus, a pessoa de Deus. O que nós estamos vendo por aí é muito louvor antropocêntrico, convergindo para o homem, por mim, para mim, de mim, tem que ser para mim, a vitória é minha, tem que ser minha. E quando a gente vai ler as Santas Escrituras, a gente vai ver que a palavra de Deus, ela nos orienta que o verdadeiro louvor, ele converge na pessoa, no ser de Deus. No ser de Deus. Observe uma coisa, meus amados irmãos. 70% dos louvores bíblicos, por exemplo, do Salmo 1 ao Salmo de número 150, é o inário de Israel. Você percebe ali pelo menos 70% dos atributos de Deus: eterno, grande, poderoso, imutável, justo, misericordioso. Pois foi o salmista que falou dos seus atributos, da sua misericórdia, da sua justiça, da sua bondade. E muitas vezes, muitos louvores está sendo convergido na pessoa do homem, e isto a Bíblia, ela reprova. O próprio Deus, uma certa vez ele disse que não aceitaria esse tipo de louvores. A introdução, meus amados irmãos, da nossa lição, fala sobre que estamos estudando hoje esse elemento essencial, é um dos elementos para a adoração. O louvor, ele é uma criação, uma inspiração, um elemento divino para homenagear, exaltar, proclamar as virtudes do Deus eterno, do Deus grande. Então, o louvor, ele não pode de forma nenhuma estar enaltecendo, elogiando o ser homem. Não, ele tem que elogiar o ser eterno, o ser grande, o ser poderoso, porque foi para isso que nós fomos feitos, para o louvor da sua glória. Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Você foi feito para o louvor da glória de Deus. A tua alma engrandece a Deus, o teu corpo engrandece a Deus, o teu ser engrandece a Deus. Ou seja, tem que engrandecer, tem que enaltecer ao Senhor, amém? E quantos aqui não tem motivo de sobra para dizer: eu te louvo, Senhor, porque me resgataste do mundo, porque me resgataste do pecado, porque me tiraste de um charco horrível, de um largo horrível, me colocasse, meus amados irmãos, sobre uma rocha e fizesse mais o quê? Colocaste um novo cântico na minha boca. Você que louvava as coisas do mundo, principalmente nesse período, hoje você está dizendo: grande és tu, Senhor, poderoso és tu, Senhor, tu és o ser da minha vida, a ti toda a honra, a ti toda a glória, a ti todo o louvor. E isso é tão glorioso, meus amados
meus irmãos, eu entender que eu devo honrar a Deus, eu entender que eu devo adorar ao Ser Supremo, sabe por quê? Eu, quando digo isso, minha esposa ri muito. Eu não gosto de ir ao shopping, porque eu fico com mais certeza de que pobre sou. E teve uma vez que, para piorar, eu passei passei uma loja de terno, e eu parei numa loja que um terno era 19 mil reais. Eu disse, olha para aqui. Com 19 mil reais eu compro mais de 30. Com 19 mil reais. Aí depois passou perto de mim um homem tão grandão assim, cheio de pulseira, relógio, transilinho, nariz lá em cima, bem gordão assim. E olhou para a gente com aquele canto de olho assim, entrou, eu acho que até que comprou o terno lá. Não sei se tinha o tamanho dele. Mas eu fiquei observando o seguinte. Está vendo assim? Eu disse para minha esposa, está vendo assim? De Deus não sabe nada. De Deus não conhece nada. Cego espiritual. E eu sei de onde eu vim e para onde eu vou e a quem eu estou adorando. E eu vou morar nos céus. Eu tenho esse entendimento. Eu fui feito para louvar a Deus. Eu fui feito para engrandecer ao Senhor. Ele não tem esse conhecimento. Sabe por quê? Uma certa vez o Senhor disse assim, o Senhor Jesus, ele disse assim, graça te dou, ó Pai, por ter ocultado essas coisas dos grandes entendidos e revelaste aos pequeninos. Chame um desse jovem, uma criança dessa, que ela sabe dizer aqui que Jesus é bom, que Jesus morreu na cruz do Calvário e que vai morar nos céus. Glória a Deus. E quando eu me lembro disso, eu me lembro de uma certa vez, um governador, por nome de Marcos Maciel. Quem lembra? A gente não teve um governador, não foi? Por nome de Marcos Maciel aqui? Nós velho? Observe só. Esse homem foi ao Templo Central, na época do pastor Leôncio, acredito que no aniversário dele. E foi dada uma oportunidade a ele, como uma autoridade, o pastor deu um microfone para ele assim, e ele cumprimentou a igreja com uma boa noite. Ele deu boa noite à igreja, a igreja respondeu. Mas depois do boa noite ele travou, não saiu mais nada. Não conseguiu desenvolver mais nada. E depois ele se entregou. Ele disse assim, meus irmãos, olha, eu sou formado. Ele disse que tinha umas 5 formações. Eu sou isso, fiz aquilo, outro, fiz 5 formações. Mas eu não aprendi a falar para vocês. A igreja glorificou, a igreja adorou, sabe por quê? Porque o Senhor ocultou essas coisas dos grandes e entendido e revelou esse conhecimento da verdade aos pequeninos. Você é um pequenino que Ele revelou essas grandes verdades de que eu sou um ser que preciso adorar o ser maior, o ser poderoso, o Deus dos céus que fez todas essas coisas. Digam amém, meus irmãos. Glória a Deus. E observe que o louvor, ele é um elemento de adoração. No louvor nós adoramos, nós reverenciamos, nós elogiamos. E eu quero ler um salmo, no primeiro ponto da lição, o salmo de número 22, e o verso 23.
Salmo 22. Diz assim: vós que temei ao Senhor. Quantos aqui temem a Deus? Sabe o que o salmista está dizendo? Louvai a todos vós, descendência de Jacó. Glorificai-o e temei-o todos vós, descendência de Israel. Amém? É porque os irmãos não entenderam. Observe, eu vou repetir. Eu quando vi isso aqui, eu fiquei maravilhado. 22 e 23. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o e temei-o, todos vós, descendência de Israel. Amém? Você é a igreja agora. Você nem é de Jacó e nem é de Israel. Deixa eu te dizer uma coisa. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 11, ele nos diz uma coisa que a gente fica assim espantado, que se não fosse uma intervenção de Deus, se não fosse uma intervenção do Senhor Jesus na cruz do Calvário, nós estávamos assim, nessa mesma situação. Olha, é só para Jacó, é só para Israel. Vamos ler esse versículo, meus irmãos? O Senhor mandou na minha mente aqui agora. Efésios capítulo 2. A gente tem mais um motivo para louvar com alegria, mais um motivo para louvar com gratidão. Efésios capítulo 2, versículo 11, diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres o quê? Gentio. Quem são os gentios? Os que não são judeus. Olha o que é o direito que nós tínhamos. Olha o direito que nós tínhamos. Portanto, lembrai-vos do que vós, no outro tempo, eres gentio na carne, e chamado de circuncisão, pelo que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens. Esse versículo 12. Que naquele tempo, estáveis sem Cristo, entendam, separado da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança, mas sem Deus no mundo. Essa era a nossa real situação. Ou seja, todas as bênçãos aqui na Bíblia, no Velho Testamento, era contemplado quem? Abraão. Nós não tínhamos direito, eram gentios. Olha o que ele diz: que naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas sabe o que é que Jesus fez? Jesus pega gentios, judeus, compra com seu sangue, lava, reveste e dá um nome chamado de igreja. Agora não tem mais esse povo, não tem essa situação de gentio e judeus, é um povo só. Nós somos agora igreja do Senhor, menina dos olhos de Deus, que adora e engrandece o seu santo nome. Digam amém, meus irmãos. Então vós, igreja de Cristo, adorai o ser eterno, louve ao ser poderoso que é o nosso Deus. Antes não tínhamos os direitos das promessas abraônicas, feita a Abraão, feita a Isaac, repetida a Jacó, não, de forma nenhuma. Aquela promessa que dizia assim: se passarem pelas águas, se passarem pelo fogo, onde colocasse a planta dos teus pés, a tua mão,
não nos contemplava. Foi preciso Jesus Cristo, na cruz do Calvário, romper aquele véu de alto a baixo, nos comprou com o seu sangue, juntou e fez um povo só, e nós agora sim, se passarmos pela água, pelo fogo, onde colocarmos a planta do nosso pé, seremos abençoados, porque as bênçãos de Deus proferidas para os seus servos também nos contemplam. Digo amém, meus irmãos. Deus sempre, observe, deu a música, Deus sempre deu à música um lugar proeminente na criação, em sua palavra e na vida do seu povo. Temos razões suficientes para afirmar que o Senhor ama o louvor. Ele ama o louvor. Ele habita entre os louvores. Quando cantamos, refletimos sua imagem em nós. Proclamamos a sua glória e nos relacionamos com Ele numa dimensão espiritual de amor e comunhão. Quando a gente realmente devota a Deus um verdadeiro louvor, louvor da alma, louvor de gratidão ao seu nome. Muitas vezes a gente fecha os céus, fecha os olhos assim, e parece que se encontra no céu dizendo: Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és magnífico. É por isso, meus amados irmãos, eu sempre tenho dito aos meus irmãos e amigos: quando for louvar ao Senhor, louve com a alma, louve com o coração, enaltecendo o ser de Deus. Lembra quem você era. Meus irmãos, nós muitas vezes somos muito ingratos para com Deus. Ele nos abençoa, Ele nos concede bênção, Ele já nos deu a maior da sua bênção sobre a nossa vida, que é a nossa salvação, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, morrer na cruz do Calvário, para nos dar o direito de vida eterna. E muitas vezes nós somos ingratos. Precisamos, meus amados irmãos, órgãos da Igreja de Cristo, quando tributarmos um louvor a Deus, louve com alegria, louve meditando de cada palavra que você está dizendo a Deus daquele seu louvor. Porque em muitos casos, está se louvando, mas não subiu no mesmo teor da adoração. O hino em si está dizendo coisas inefáveis de Deus, mas ele está aqui na terra. Ele está aqui embaixo. Não subiu com a mesma adoração. Deixa eu contar uma coisa a vocês. Eu acho que alguém já me ouviu dizer isso. Uma certa vez, lá em Dois Carneiros, eu nasci e me criei em Dois Carneiros, e fui crescendo ali. E quando foi um certo culto, dia de domingo, o dirigente deu a oportunidade ao coral. O coral louvou a Deus com um hino que, em si, o hino por si só, ele já expressa, ele já enaltece a Deus na sua essência. Sabe qual foi o hino? Aquele Mil Glórias. Exaltado seja sempre o teu nome, ó Jesus. Tu habita na excelsa glória, ó amado e bom Jesus. Só que o dirigente, ele não estava sentindo nada. A igreja não sentiu nada, e nem quem estava cantando estava sentindo nada, porque a gente percebeu bem que eles estavam cantando aquela coisa aleatória, sem muita devoção, sem muita gratidão, sem muita coisa, sabe, sem muita adoração. E quando o coral sentou, o diácono que estava escalado
disse assim: meus irmãos, Jesus, Ele fez coisa tão gloriosa para nós, desceu do trono de glória, morreu na cruz do Calvário, nos deu a salvação, nos tirou do mundo, nos libertou, colocou um novo cântico na nossa boca, e foi assim, sabe, dando aquela palavra à igreja. A igreja foi se enchendo de Deus, reconhecendo o favor de Deus, o sacrifício de Deus, a justiça de Deus, e foi por ali, ele dando aquela palavra. Daqui a pouco o coral já estava falando em línguas estranhas assim, e aí ele aproveitou e disse assim: coral, esse hino é muito bonito que vocês cantaram, mas eu queria que vocês louvassem mais uma vez esse mesmo hino. Agora cante assim, ó, com a alma, do jeito que vocês estão aí adorando ao Senhor. Meu irmão, meu amigo, meu Deus, olhe, foi um Pentecoste, porque começaram a cantar de olhos fechados, levantaram as mãos e disseram: exaltado é o teu nome, Senhor. E a glória do Senhor, o Shekinah de Deus, a presença de Deus, desceu naquele culto até o final. E eu aprendi desde aquele dia que eu devo cantar com prazer, com alegria, com devoção, meditando em cada palavra do hino que eu estou tributando a Deus, porque Ele merece toda a honra, todo o louvor e todo o sacrifício. Aquela irmã de Lázaro, Maria, ela nos dá uma lição muito grande do que é ser devoto, do que é ser grato. Ela pega aquela libra de unguento, de um nardo caríssimo, e despeja em Jesus. Diz alguns escritores que muitas jovens, elas colocava, ia juntando aquele unguento de nardo puro, era tão caro, que muitas vezes ela ganhava as gotinhas e ia botando lá dentro de um recipiente. Quando ela tinha algum dinheiro, ia lá, comprava, porque em uma determinada ocasião muito importante na sua vida, ela tinha que usar, e geralmente era no seu cortejo nupcial, tanto ela como os demais, usava aquele unguento de nardo puro. Mas quem é que aparece lá, depois de 30 dias de ter feito o maior milagre naquela família, que foi ressuscitar o seu irmão, e ela estava com uma gratidão no coração muito grande, por Jesus ter restituído a vida de Lázaro, do seu irmão. Quando Jesus chega lá, Marta começa a se preocupar lá para dar a comida, né? E ela vai lá, pega aquele unguento de nardo puro e despeja em Jesus. E faz uma coisa que na época não era muito costume, pega com os seus cabelos, uma das coisas mais preciosas que a mulher tem em si, tanto cuidado, tanto zelo, e vai lá e mostra ali o que é ser um coração agradecido e grato a Deus, o que representa Jesus. Então, irmãos, a gente precisa aprender cada dia mais, devotar a Deus o nosso louvor com gratidão na alma, sentimento de gratidão. É para Jesus, vale fazer um pouquinho mais. É para o Senhor, vamos fazer um pouquinho mais. Ele merece. Amém, meus irmãos? Meus queridos, o louvor, ele foi entoado, o canto, né? No segundo tópico, no primeiro tópico, nós temos o canto do povo na caminhada pelo deserto. Conforme Êxodo, capítulo 15, diz que Moisés e os filhos de Israel, eles entoaram este cântico ao Senhor durante a sua peregrinação no deserto. Os israelitas louvaram a Deus quando atravessaram o Mar Vermelho. Quando o povo cantou a vitória sobre os egípcios durante a jornada no deserto. E Moisés levou o povo
a cantar as misericórdias de Deus. Este foi o primeiro cântico encontrado na Bíblia. O segundo cântico foi entoado por Miriam. E se você perceber, esses cânticos, entoado por esse povo, por Miriam, por Maria, por Isabel, por Maria, por Ana, todos eles convergia no ser de Deus, adorava ao ser de Deus. Tem hino aí, meus irmãos, tem cântico aí que não é louvor. Ele não adora o ser de Deus. Tem hino aí que é mais vingança. Vai ter virada. Olha, a roda vai girar. Quando ela girar, você que está em cima vai descer e eu vou subir. E cadê o coração grato? Cadê a gratidão? São mais de vingança. Jesus vai te pegar, Jesus vai ferir, Jesus vai te matar. Esses hinos, ele não engrandece, ele não exalta o Criador, o Ser Supremo, o Deus da nossa salvação. É por isso que precisamos ter cuidado. Nossa hinologia é o reflexo, observe só, a nossa hinologia é o reflexo da nossa teologia. O conhecimento que temos de Deus, ele vai ser revelado nos nossos cânticos, no nosso louvor. Porque existem cânticos aí que não são louvores. Eles estão centrados no homem. Profeta, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, digo, através do profeta Amós, ele disse uma coisa que eu fiquei, quando eu li, eu disse misericórdia. Ele disse assim, capítulo 5 e 23 de Amós, ele diz assim: afasta de mim os estrépidos ou barulhos dos teus cânticos, porque não ouvirei. Meus irmãos, existem louvores por aí, cânticos por aí, que é mais barulhos do que adoração. O Senhor disse através do profeta Amós: afasta de mim os estrépidos, ou seja, os barulhos dos teus cânticos, porque eu não ouvirei. Não me exalta, não me adora. Está centrado no homem. Que oportunidade estamos perdendo muitas vezes de tributar a Deus, ao grande, ao poderoso. Em Isaías capítulo 1 e o verso 13 diz assim: as vossas assembleias não me dão nenhum prazer. É por isso que eu louvo a Deus, porque essa igreja, ela é doutrinada. Essa igreja, ela realmente conhece a palavra de Deus. É por isso que o pastor se preocupa em um tempo como este, reunir a igreja de Cristo para estar ensinando a sua preciosa palavra. Porque estamos vendo por aí, meus irmãos, coisas, lugares que dizem que é casa de Deus, mas não é casa de Deus. Estamos vendo aí cânticos dizendo que são louvores, mas não é louvor nenhum. Porque para realmente prestar um verdadeiro louvor tem que ter conhecimento de Deus, conhecimento da palavra de Deus, saber quem é o ser de Deus, as verdades de Deus, os tributos de Deus. E aí começa a enaltecer
eu estava aqui meditando nos hinos aqui cantados. Todos eles tiveram Deus como centro da sua adoração. E o que é que eu vejo nisso? A igreja doutrinada. A igreja sendo doutrinada. Sabor de mel. Onde é que a gente viu isso? Sabor de mel. Que doutrina é essa? Amém, meus irmãos? É por isso que eu louvo a Deus, porque esta igreja tem prestado um verdadeiro louvor de gratidão ao nome de Jesus. A gente sente a presença de Deus quando esta igreja se levanta para adorar, porque tem conhecimento do Deus que está servindo. Porque, meus amados irmãos, o nosso cântico, ele tem que estar baseado exatamente naquilo que está na palavra de Deus. Falando o que Deus é, o que Deus é, o que Deus fez, o que Deus faz. Salmo 145, 3. Grande é o Senhor, muito digno de louvor. Grande, misericordioso, maravilhoso são as tuas obras. Ou seja, que Deus é e o que Deus faz. Logo, nós estamos devotando a Ele um louvor teocêntrico, que tem como finalidade engrandecer a pessoa de Deus. O louvor é um meio de comunicar doutrinas, restituir, eu quero de volta o que é meu. Que doutrina bíblica tem nisso? Pega qualquer hino da harpa, qualquer pedacinho hino da harpa, por exemplo, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um mais pobre pecador. Em duas frases de um hino da harpa, nós falamos aí de umas 3 doutrinas da palavra de Deus. Digo amém. Agora tem sabor de mel, restitui. Que doutrina é essa? O salmista disse assim, observe, no Salmo 119, o verso 54, os teus estatutos têm sido os meus cânticos no lugar das minhas peregrinações. O Salmo 119, os teus estatutos têm sido os meus cânticos no lugar das minhas peregrinações. Ou seja, Deus fazendo, Deus operando, Deus cuidando, Deus como centro. Amém, meus irmãos? Também o nosso louvor, ele pode ser cristocêntrico. Ele louvar a pessoa, o ser de Cristo. Ele falar daquilo que Deus fez, que Jesus fez na nossa vida, da justificação, da redenção, da salvação. Nós podemos louvar a Deus, a Jesus, nos nossos cânticos, pois deve exaltar a glória de Deus, a majestade de Deus, o poder de Deus, e como já falamos, os atributos de Deus, santidade, justiça, onipotência e misericórdia. Se no teu louvor tem todo esse recheio, pode ter certeza que está sendo tributado aos céus, ao grande, ao poderoso. Amém, meus irmãos? A gente tem chegado em alguns lugares, eu fico observando que aqui não, graças a Deus, são uma bênção. A gente louvou, todo mundo sentiu a presença, todo mundo escutou o que estava se cantando, o que estava se dizendo. Mas tem lugar por aí, meus irmãos, parece que quem está louvando é só os tocadores.
é só o teclado, é só o baixo, é só a guitarra. Quem foi que disse que Deus só quer escutar a melodia, o som do teclado, da bateria, do baixo, da guitarra? Deus quer ouvir a voz da noiva dele, louvando, engrandecendo, enaltecendo o seu santo nome. Digam amém, meus irmãos. Precisamos, cada dia mais, entendermos que esse é o verdadeiro louvor. Só para pontuar, meus amados irmãos, temos aqui ainda alguns minutos. O louvor, o canto do povo na caminhada pelo deserto, o tabernáculo de Davi, porque o que acontece? Quem iniciou o cântico, a Bíblia fala, né? Que foi Moisés ali que botou o povo para caminhar e louvar, engrandecer o nome de Deus. Mas, quando Davi chega, ele começa a organizar a situação. Ele introduziu o louvor no culto, na casa de Deus. E botou mais ordem, porque ali estava a arca do concerto. E escolhe da tribo de Levi e diz assim, olha, a partir de hoje, só quem vai louvar é os levitas, é os da tribos de Levi. E era uma adoração, um louvor contínuo na frente daquela arca que simbolizava a presença de Deus. Imagine, disse o professor Saulo Soares, uma certa vez, que esses levitas, eles se revezavam entre si, de forma que haviam louvores ali 24 horas diante da arca que representava a pessoa de Deus. E eles tinham um respeito tão grande, porque ele com as suas harpas, quando eles iam trocar de turno, ele não dava as costas à arca de Deus. Eles saíam tocando de costas, enquanto outros entravam. Isso é o quê? Reverenciar a pessoa de Deus, a presença de Deus, simbolizada, representada ali pela arca do concerto. Digo amém, meus irmãos. Isso quer dizer o quê? Quando a gente estiver louvando, meus amados irmãos, esse louvor nosso precisa ter reverência, entrega, gratidão. Amém, meus amados irmãos? Ao Deus da nossa vida, porque sem Ele não somos nada. Quem somos nós sem Deus, meus amados irmãos? Ai de nós, se não fosse a condução de Deus na nossa vida. Ai de nós, se não fosse a mão do Senhor. Uma certa vez, o salmista disse assim, que se o Senhor não fosse conosco, os nossos inimigos, Ele nos tinha engolido vivo, mas o Senhor, Ele tem nos dado graça, Ele tem nos ajudado, Ele tem estado conosco, e por isso estamos em pé na sua presença, louvando e engrandecendo o seu santo nome.